Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do segundo ano do Colégio Emaús. Ei, segundo ano, tudo bem, segundo ano? Vamos fazer a chamada, como em todas as videoaulas a gente faz? Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Neiser, Davi Lobato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas, Sofia Ribeiro, professora Graça, tudo bem, segundo ano? Como vocês estão? Estão fazendo as atividades direitinho? Estão tendo alguma dúvida? Ou estão conseguindo fazer tudo direitinho? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês já sabem, coloquem um ponto de interrogação, xizinho, para a gente fazer a correção aqui, está na dúvida de vocês, tá bom? Gente, eu recebi uma foto de uma atividade para a língua portuguesa. Agora, para produção de texto, tem uns 4 alunos que me enviaram, mas aí eu vou colocar na aula de produção de texto, tá bom? De língua portuguesa, hoje eu recebi o diálogo, sabe de quem? Do Pedro Augusto. Ele fez um diálogo entre o gato e o rato. Ele pôs os pontos, sinais de pontuação direitinho, fez o diálogo dele direitinho, ainda ilustrou. Pedro Augusto, eu estou gostando de ver sua participação aqui, hein? Parabéns, Pedro Augusto. Os outros colegas de você vão mandar também, né? Vão enviar os diálogos e eu vou colocar aqui na nossa aula de língua portuguesa. Lembrando que tem mais imagens, mas são de produção de texto, tá bom, gente? Então não fiquem tristes comigo aí não, é porque as outras são de produção de texto. O que eu mais amo é colocar a atividade de vocês aqui, olha, para mostrar o quanto vocês estão se dedicando. Aí eu deixo hoje a do colega de vocês, Pedro Augusto. Pedro Augusto, parabéns, viu? Que capricho! Caderno com margem, tudo colorido. Eu estou vendo que você usou direitinho os sinais de pontuação desse gênero textual que é o diálogo. Gente, eu amei. Eu já falei para vocês que eu amo receber a atividade de vocês. Parabéns, viu? Eu deixei um para casa, né? Nós vimos plural, singular, alguns plurais mais difíceis um pouco. Então, vamos fazer a correção? Vamos iniciar? Complete os espaços com o plural dos substantivos indicados nos parênteses. Não havia muito, era o plural de pão. Então, o plural de pão é pães, naquela padaria do bairro. É importante a participação dos cidadãos nas questões políticas do país. As flores enfeitam o jardim das pequeninas cidades do interior. Os professores fizeram os corações dos alunos baterem muito forte no momento da entrega das notas. Agora, aqui tinha uma palavra e tinha um exemplo. A letra A foi o exemplo. Plural terminado em ão. Irmão, irmãos. Chão, chãos. Grão, grãos. Cristão, cristãos. Órfão, órfãos. E cidadão, cidadãos. Certinho aí? Vamos prosseguir? Agora, forme o plural substituindo ão por ons. Então, ficou caminhões, que já estava aqui como exemplo, né? Canhões, fogões, corações, limões e canções. Isso a gente, às vezes, na hora que vai passar para o plural, a gente fica em dúvida se é ons, se é ans. Por isso que a gente está retomando o conteúdo, tá bom? Agora aqui, ão por ães. Então, vai ser, olha, alemães, cães, capitães, pães, tabeliões ou tabeliães e escrivães, tá? Agora, formar o plural substituindo M por NS. Isso aqui é fácil, não é, gente? Bombom, bombons. Trens, nuvens, folhagens, itens, homens, batons e jardins. Agora,
as palavras terminavam em L, a gente tinha que ter trocado L por IS ou EIS. Jornal ficou jornais, aventais, quintais, animais, répteis, amáveis, fáceis e frágeis, não esquecendo de acentuar as palavras quando necessário. Aqui nós usamos acento agudo em algumas. Agora é só acrescentar a S e o plural ficará certinho. Esse aqui estava bem fácil também, né? Nariz, acrescentando a S ficou narizes, felizes, rapazes, tratores, gases. Olha aqui, essas duas palavras, gás e português. Quando a gente passa essas duas palavras para o plural, a gente não coloca acento no plural. Gás, gases. Gás é uma palavra monossílabo tônico. Vocês já sabem que é monossílabo, só não sabem que é tônico. Vocês vão estudar posteriormente. Então, gás tem acento. Gases não tem, porque quando essa palavra vai para o plural, ela se torna paroxítona, tá bom? É o mesmo caso de português. É uma oxítona no singular. Quando eu passo para o plural, portugueses, ela se torna paroxítona, então não é acentuada. Ator, atores, cartaz, cartazes. Deixei um texto, né? Eu falei assim com vocês na videoaula anterior, não vou escrever para ler, porque vocês vão entender que tem que ler. Tem um gif aqui de um menininho lendo, né? Pedi foi para vocês enumerarem os parágrafos. Vocês se lembram? O passeio que não deu certo. O dia amanheceu chuvoso. Esse é o primeiro parágrafo. Alice não acreditou quando olhou pela janela e viu gotas transparentes caindo no jardim. Parecia que a chuva brincava com as plantinhas. Esse é o segundo parágrafo. Mas nem a brincadeira das gotinhas a fez se animar. Alice havia programado um piquenique com as amiguinhas. Terceiro parágrafo. E agora, o que fazer? É o quarto parágrafo. Quinto. Mamãe viu Alice toda borocochô e disse bem animada, já sei. Sabe o que, mamãe? Perguntou Alice. Aí nós estamos no sexto, sétimo parágrafo. Nós iremos ao museu, no oitavo parágrafo. Alice só balançou a cabeça e pensou, aff, mamãe não entendeu nada. É um texto de Isabel Cristina Soares. Então, esse texto possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parágrafos. Olha o espaço que está aqui, tá vendo? Ontem, na videoaula anterior, eu falei para vocês. É o espaço de 2 dedos quando a gente começa a aprender parágrafos, né? Que outro título você daria para o texto? Era uma resposta pessoal. Aí eu deixei registrado o meu. Como fazer um piquenique em dia de chuva? Porque a Alice não ia fazer piquenique com as amiguinhas? Tava chovendo, ela ficou toda borocochô, né? Aí, como que a gente faz um piquenique em dia de chuva? Ela poderia ter combinado com as amigas assim, olha, caso esteja chovendo, a gente marca outro dia, porque ela não ia ficar triste, ela já ia saber que se tivesse chovendo ia marcar outro dia. Ou então combinar o piquenique num lugar que tivesse proteção, que não chovesse, né? Retire do texto as palavras que estão escritas no feminino e copie-as em seu caderno. Falei para vocês, algumas a gente já sabe que é feminino. Por exemplo, mamãe, amiguinhas, a gente já sabe. Agora, quando a gente não sabe, a gente coloca os artigos. O, a, os, as, uma, uns, umas, antes dos substantivos para a gente ver o gênero deles, se é feminino ou masculino. Alice, feminino, né, gente? Nome de menina. Janela, gotas, chuva, plantinhas, brincadeiras, gotinhas, amiguinhas, mamãe e cabeça. Enumere os parágrafos. Já enumerei, quando eu fui ler, eu ainda fui contando para vocês. O texto possui 9 parágrafos. Acertaram aí? Excelente!
Agora, encontro no dicionário o sinônimo de borocochô. Eu achei assim, olha, que ou o que é ou está desanimado e aborrecido. No caso da Alice, ela ficou aborrecida porque tinha combinado tudo com as amigas, começou a chover, não dava para ir fazer o piquenique, né? O programa que elas tinham combinado. Então ela estava borocochê, ela estava desanimada, aborrecida, triste também, né? Qual sinônimos vocês acharam? Foi parecido com o meu? Então tá certinho. Criei frases com as palavras abaixo, registre-as no caderno. A menina, a boneca. Os pássaros, as árvores. Umas roupas, umas costureiras. Umas cartas, a secretária. Esse aqui, gente, na verdade é o para casa que eu tô deixando. Nós encerramos a correção aqui, olha. Nessa atividade, até a número 10. E aqui eu estou deixando de para casa para vocês criarem frases com as palavras abaixo e registrar no caderno. A menina e a boneca, na mesma frase, essas duas palavras. Os pássaros e as árvores, também na mesma frase. Umas roupas, umas costureiras, umas cartas e a secretária. 2. Reescreva as frases no caderno, passando-as para o feminino, tá? O cavalo corre pelo pasto, o menino estava passeando pelo parque, o gato pulou o muro, o vendedor embalou o presente. 3. Descubra o que está errado e reescreva-as da maneira correta no caderno. Fred, a cachorro de Carol, é muito esperta. Rodrigo é uma garota muito bonita. E esse texto aqui, olha, Dona Borboleta. Não vou ler o texto. Quando eu voltar para fazer a correção, eu leio, tá? É um texto legal. Ela vai falar quem ela é, o que ela tem, tudo direitinho. Vocês leem com bastante atenção. São duas partes, tá vendo? O texto. E aqui a atividade, olha. Qual é o nome do inseto descrito no texto? Escreva suas características. O que o inseto mais gosta de fazer? Qual a sua comida preferida? Quer dizer, do inseto. O que o ser humano faz com este inseto? Segundo este inseto, qual é a melhor forma de admirar as criaturas da natureza? Retire do texto 5 palavras polissílabas que possuem 4 ou mais sílabas. E todas as palavras acentuadas, todas que tiverem acento, agudo ou grave. Separe-as em sílabas e circule ou faça um colorido ou risque debaixo da sílaba tônica, aquela sílaba que você fala com maior intensidade. Combinado, gente? Façam direitinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem que é só deixar a sinalização lá que a gente volta fazendo a correção. Vocês tiram as dúvidas direitinho. Mas eu pedi todas as palavras acentuadas, gente, porque não tem muitas, tá? Se tiver alguma repetida, não precisa copiar 2 vezes, tá bom? Então, esse é o nosso para casa. Nossa videoaula hoje fica por aqui. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Eu deixo um beijinho carinhoso no coração de cada um de vocês. Até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos no caminho certo.